Essa fuga da prisão foi tão impressionante que acabou virando até filme. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar contando a impressionante fuga de Alcatraz, onde 3 presos realizaram uma das fugas mais incríveis da história. Mas antes de começar, peço que já vai deixando o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe um comentário. O comentário é muito importante porque ele dá engajamento para o vídeo e atinge mais pessoas. Vamos lá? A prisão de Alcatraz era considerada uma das prisões mais seguras do mundo. Até então, ninguém havia conseguido fugir daquela prisão. Mas tudo isso mudou em 1962, onde 3 presos, usando um plano completamente mirabolante, conseguiram escapar de Alcatraz. Em 1960, 4 presos resolveram bolar um plano para fugir de Alcatraz. Esses presos eram Frank Morris, John e Clarence Anglès, os dois eram irmãos, e Alan West. No caso do Alan, ele não conseguiu fugir. Ele fez parte do plano, mas acabou que ele não conseguiu fugir. O plano, como eu já disse, ele começou em 1960, então ele durou cerca de 2 anos para ser realizado. Porque haviam muitos detalhes e eles foram pegando as coisas que eles usaram na fuga de pouquinho em pouquinho para não dar desconfiança, né? Que eles estavam fazendo alguma coisa errada. A primeira coisa que eles fizeram foi conseguir roubar algumas coisas para poder construir cabeças para poder imitar eles enquanto estivessem dormindo. Então eles colocaram as cabeças feitas que eles fizeram no colchão com os travesseiros e colocava a coberta por cima para fingir, para parecer que eles estavam dormindo enquanto os guardas passavam para dar uma olhada, uma checada nos presos. Essas cabeças, elas foram feitas com papel machê, sabão, cera de vela, e eles usaram também cabelos humanos que eles roubaram da barbearia que tinha na prisão. Então, assim, eles foi bem devagar, eles roubavam um pouquinho, guardavam, roubavam mais um pouquinho, roubavam o papel machê, né, a cera, a cola, tudo isso eles iam acumulando até eles conseguirem uma quantidade suficiente para poder fazer as cabeças. Eles também roubaram tinta, né? Que eles fizeram o desenho dos olhos, da boca, das sobrancelhas, tudo para parecer mesmo o mais real possível, para que eles não fossem descobertos. Então, depois que eles fizeram essas cabeças, aí o plano começou a de fato ser realizado. Eles cavavam bem devagarinho, usando colheres que eles roubavam e serras velhas que eles achavam no lixo, porque essas prisões, elas tinham, por exemplo, barbeiro, cozinha, tinha oficina de arte, onde eles pegavam o papel machê, a tinta, tinham todas essas coisas que que os presos podiam interagir e fazer as coisas. Então, com o tempo, eles foram roubando devagarinho as coisas para poder. E na cela deles, de todo mundo, tinha um buraco de ventilação. E como o Alcatraz, ele era a maresia, a água ela acabava infiltrando, e a maresia também ajudava feito numa ilha, deixar assim o concreto, o tijolo mais fraco. Então eles aproveitavam essa infiltração que tinha no buraco da ventilação e começaram a cavar em volta deste buraco, as partes assim que estavam mais gastas por causa mesmo da infiltração. Então eles foram cavando de pouquinho em pouquinho esse buraco. E o barulho deles cavando, ele era abafado com o que eles chamavam de a hora da música, onde o Frank Morris, ele tocava acordeão. Então, enquanto ele tocava o acordeão, eles cavavam lá o buraco da ventilação.
E eles escondiam o fato deles estarem aumentando o buraco com papelão e tinta. Então eles amassavam o papelão, colocava tinta para ficar com mais cinza, né, parecido com concreto, e colocavam assim em volta do buraco para poder mostrar que o buraco estava intacto, não tinha feito nada no buraco. E eles foram fazendo isso, cavando, cavando. Esses buracos de ventilação, eles davam para um corredor de serviço que tinha mais ou menos uns 92 centímetros. Então, eles iriam usar esse corredor para ter acesso ao lado de fora. Eles também agora, eles tinham o problema de que a Alcatraz ficava em uma ilha. Eles teriam que atravessar toda a água até chegar na terra novamente. E como eles iriam fazer isso? Porque nadando não dava, porque a correnteza era muito forte. A ideia deles foi a seguinte: eles pegaram capas de chuva. Ao longo do tempo, eles foram pegando, roubando pouquinho a pouquinho capas de chuva, e eles conseguiram cerca de 50 capas de chuva. Como eu disse, eles alargaram o buraco da ventilação, e esse buraco ele dava para o telhado que ficava no bloco das celas deles. Então eles conseguiram passar com muita dificuldade pelo buraco, e lá em cima no telhado eles fizeram mais ou menos como se fosse uma oficina. Então, durante a noite, eles colocavam as cabeças lá na cama, com os cobertor, os travesseiros, para fingir que eles estavam dormindo, e eles iam os 4 para a oficina. E lá eles começaram a construir uma espécie de um bote. Esse bote eles viram numa revista que os presos tinham acesso a revistas, então eles acharam nessa revista de mecânica a foto de um bote. Então ali eles já tinham mais ou menos como que um bote deveria ser. Então eles, de pouquinho em pouquinho, eles foram cortando as capas e colando uma na outra usando o vapor que saía da ventilação. Então eles foram colando as capas de pouquinho a pouquinho até eles conseguirem construir esse bote. E para poder inflar esse bote, eles pegaram, a gaita de fole de um dos presos para poder usar, para poder encher o bote. Bom, com tudo pronto, depois de 2 anos, em 11 de julho de 1962, eles foram para a parte final do plano de fuga deles. À noite, eles colocaram os bonecos lá, como se eles estivessem dormindo. Eles entraram no buraco da ventilação, tiveram acesso ao telhado. Por lá eles subiram um buraco maior de ventilação que tinha. Esse buraco ele tinha uma espécie de um ventilador e grades. Então antes eles cortaram essas grades aos poucos e arrancaram o ventilador e o motor para eles conseguirem passar. Então eles passaram por esse buraco de ventilação. Aí eles chegaram lá no topo. Mais ou menos dava em cima da cozinha da prisão. Então eles chegaram no topo, depois eles desceram usando o cano de ventilação da cozinha, que dava mais ou menos uns 15 metros de altura. Então eles desceram esse cano. Quando eles chegaram lá no pátio, eles foram então evitando os holofotes, eles conseguiram escalar as cercas de arame farpado de mais ou menos 3,5 metros. Eram 2 cercas, então eles escalaram as cercas e conseguiram sair. Eles foram para um ponto cego que os guardas eles não conseguiam ver naquele ponto, então eles conseguiram pegar aquele ponto cego e ali eles começaram a inflar o bote. Só que o que acontece? Eles já estavam lá inflando o bote já estava cheio, mas o Alan West, lembra que eu falei dele? Ele não havia chegado ainda. Por quê? Porque o buraco de ventilação dele estava muito danificado, a estrutura estava muito danificada. Então, para que tudo não desabasse, ele foi e começou a colocar concreto para poder segurar a estrutura do buraco, ele não desabar. Só que, infelizmente, o que aconteceu? Como ele colocou o concreto e colocava os ferros, a barra de ferro para segurar a estrutura, quando ele foi fugir,
o concreto tinha secado, então a barra de ferro ela ficou no caminho dele, não conseguia passar por causa da barra de ferro. Teve que quebrar devagarinho o concreto em volta da barra de ferro para poder sair. Quando ele fez isso, ele já era muito tarde, ele ficou muito atrasado e os outros não podiam esperar ele, porque corria o risco de, a qualquer momento, um guarda ver eles e a fuga ser completamente estragada. Eles acabaram decidindo deixar o Alan para trás, porque não tinha como esperar ele. Como eu disse, feito isso, eles foram e pegaram o bote e remos improvisados que eles também conseguiram fazer. Eles foram se aventurar no mar com aquele bote totalmente improvisado. E a fuga deles, ela foi só percebida na manhã do dia seguinte, que foi no dia 12 de julho. A partir do momento que os guardas viram que os presos não estavam nas suas celas, começou a procura. Eles acabaram também descobrindo que o Alan fazia parte do grupo da fuga. E foi exatamente o Alan que contou como que foi realizado o plano. Foi graças a ele que nós sabemos como que o plano de fuga foi realizado. E a partir daí começou-se a busca aos presos que fugiram. Até esse momento, eles já tinham muitas horas de vantagem. As buscas, elas levaram cerca de 10 dias. Eles usaram helicópteros, barcos. Pessoas também procuravam nas margens qualquer indício dos prisioneiros que haviam fugido. Alguns dias depois das buscas começarem, alguns barcos eles acharam um dos remos improvisados. E pouco tempo depois, uns trabalhadores que estavam ali na região, eles acharam embrulhado em plástico, bem embrulhado em plástico, a carteira, fotos, endereços de familiares dos irmãos Angles. E algum tempo depois, quase no finalzinho das buscas, foi encontrado pedaços das capas, né, que foram usadas para poder fazer o bote. As autoridades, o FBI até fez parte das buscas, da investigação e basicamente eles concluíram que os fugitivos provavelmente teriam morrido, porque o bote era muito improvisado, a correnteza, as ondas, era muito inconstante, né? Tinha muitas ondas e tudo, então provavelmente o bote deve ter rasgado e eles devem ter afundado e morrido. Ao longo dos anos, várias pistas foram chegando sobre os fugitivos, né? Então, por exemplo, a família dos Angles, dos irmãos Angles, eles recebiam cartas sem remetente ou sem dizer quem era. Eles recebiam também primos, eles diziam que recebiam ligações, aí quando eles atendiam só dava para escutar a respiração, né? A mãe dos irmãos, ela todo aniversário dela, ela recebia de uma fonte anônima flores, e quando ela faleceu, foi dito que duas mulheres extremamente maquiadas, muito suspeitas, foram vistas no velório da mãe dos irmãos. Então, algumas coisas deixam notar que os irmãos de fato sobreviveram. Lógico que os familiares disseram que poderia ser trotes, né? Mas o fato de mandarem flores para a mãe, né, no dia do aniversário é um tanto estranho, né, para ser um trote. Tiveram também relatos de pessoas que disseram terem visto um homem muito parecido com Frank Morris. Ele era dono de uma fazenda. Então uma senhora falou que, nossa, esse homem é muito parecido com o dono da fazenda tal, né? Mas a polícia nunca chegou a verificar se era verdade mesmo, não. Em 2000, um detetive, ele recebeu uma dica dizendo que os irmãos Angle, eles estavam aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil e na região onde foi dito que os irmãos foram vistos, e ele mostrou as fotos num bar, né, próximo àquela região lá, e de fato o dono do bar reconheceu um dos irmãos.
Ao que parece, os irmãos realmente vieram mesmo para o Brasil. Até hoje não se sabe mesmo se eles sobreviveram mesmo ou não, tá? O fato do detetive ter encontrado uma pessoa parecida com o irmão Ang no Brasil não prova exatamente que os irmãos estavam vivos. Prova só que uma pessoa muito parecida estava no Brasil, porque não tem como provar se os 3 presos de fato sobreviveram. A prisão de Alcatraz, um ano depois da fuga, ela acabou sendo fechada porque era muito caro para manter, devido ao fato de ela ficar numa ilha, tinha maresia, a água constante que danificava muito a estrutura da prisão. Então era muito caro ficar mantendo, reformando a prisão, mantendo ela intacta. Então ela acabou sendo fechada e virou um museu. E nesse museu eles até fizeram, na cela do Frank Morris, eles deixaram a cabeça, né, que foi feita deitada na cama, assim, para mostrar como que era feito, para poder disfarçar enquanto eles faziam os trabalhos deles lá em cima. Mas diz aí para mim nos comentários o que vocês acharam dessa fuga. Ela acabou virando filme, se eu não me engano foi em 1960 e poucos, saiu o primeiro filme, e em 2018 eles refizeram o filme A Fuga de Alcatraz. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Curta, comente, compartilhe, isso é muito importante para gerar engajamento no vídeo e atingir mais pessoas e me ajudar a alcançar os meus 1000 inscritos. Um forte abraço e até a próxima!